capítulo aí. No capítulo 12, deixe a sua Bíblia aberta, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Amém? Irmãos, na ocasião deste capítulo bíblico, Jesus ele está assim discorrendo sobre a forma como vivemos diariamente como os seus discípulos. Somos discípulos de Jesus? Amém? Sabe, em particular, Jesus ele está assim muito interessado que os seus discípulos sejam bons pastores de ovelhas, bons servos, e que o seu povo viva sim uma vida, irmãos, de serviço mútuo, ou seja, um se preocupando com o outro, um se preocupando com as necessidades alheias, não é? Além das suas próprias necessidades, vivendo como família de Deus. Onde está a família de Deus aqui? Amém? Vivendo como família de Deus, buscando, irmãos, o crescimento espiritual de todos, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, esta situação nos remete para Gálatas capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Aleluia. Sabe, aqui Paulo aponta para uma vida de liberdade. Cristo já te libertou? Amém? Paulo aponta para uma vida de liberdade, mas também, irmãos, de autorrenúncia, onde buscamos a melhor maneira de servir o outro, de servir o próximo. Entenda que aqui não é uma questão apenas de, irmãos, amar o próximo em geral, mas especialmente é uma questão de amar, é uma questão de cuidar, é uma questão de investir no bem-estar de nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sabe, você já investiu na vida de um irmão em Cristo Jesus? Você já foi um abençoador deste irmão? Creio que sim. Amém. Olha quanto eu recebo bênçãos de Deus das mãos dos servos de Deus. Sabe, queridos, essa liberdade aqui esboçada por Paulo é exatamente aquilo que Jesus está abordando no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Mas antes, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus mediante sua santa palavra. Vamos orar nesta hora. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai celestial, esta é a tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de que possamos compreendê-la corretamente para o louvor da tua glória. Revela, Senhor, o nosso pecado e mostra-nos a tua salvação. Aponta-nos para Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador e nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo de número 35. Eu vou iniciar. Acompanhe a leitura. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes.
Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles. E se assim os achar, sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não daria a arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém, amém. Assim, irmãos, termina a leitura da palavra santa, inspirada e inerrante de Deus. Que Ele possa, irmãos, escrever sua verdade eterna em nossos corações. Amém. Sabe, irmãos, a pergunta é: tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como vai a vida? Você tem um irmão do seu lado aí? Tem? Ou atrás de você? Olha, pergunta para ele ou para ela. Diga assim: irmão, tudo bem com você? Pergunte ainda: como vai a vida? Olha, bom, quando você pensa sobre a vida e faz uma avaliação sobre como você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu foco, a sua energia, e refletindo sobre o que você realmente quer nesta vida, será que você está lembrando-se da vinda do Senhor? Será que você está lembrando-se da volta de Cristo e de sua fidelidade a Ele? Essa é a questão. Essa é a questão que Jesus está levantando nessa passagem bíblica com seus discípulos. Irmãos, no verso 40, onde se lê: ficai também vós apercebidos. Na versão católica, lê-se: estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Na sua versão está escrito: ficai também vós apercebidos. Estai, pois, preparados. E eu também gosto da versão, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz: vocês também fiquem alertas.
Fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Aqui, irmãos, quando Jesus diz para eles: estai preparados, Jesus não está pedindo para que eles se engajem no prognóstico dos fins dos tempos. Sabe, eu digo isso porque no século XIX, entre os evangélicos americanos e britânicos, era moda fazer uma espécie de versão profética do código da Bíblia para descobrir o momento exato do retorno de Jesus Cristo. E era moda, nesta época, brincar com isso. Mas aqui, nessa passagem bíblica, Jesus não está revelando o momento da sua volta. O que Jesus está dizendo é: estejam prontos. O que Jesus está dizendo é: vigiai. O que Jesus está dizendo é: fiquem alertas. É apenas isso. Sabe, ele não está exortando. Jesus não está exortando os cristãos para tentar adivinhar o dia e a hora de sua volta. Mas uma coisa é certa: ele virá em breve. Aleluia! Cristo virá em breve. Irmãos, as exortações aqui nesta passagem são claramente para nos ensinar que devemos viver para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. Sabe, se preparando para aquele grande dia, se preparando para aquele grande encontro. Sabe, além disso, Jesus deixa bem claro que ninguém irá saber quando ele virá. Ninguém irá saber quando ele virá. Em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 36, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quem sabe? Ninguém. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Sabe, irmãos, Jesus reconheceu aqui que nem ele sabia o momento exato do seu retorno. Sabe, ele fez essa confissão apenas em relação à sua natureza humana, pois quanto à sua natureza divina, Jesus é onisciente. Isso quer dizer que Jesus sabe o dia, a hora que ele voltará. Aleluia! E ele irá voltar em breve. Sabe, sobre isso a Bíblia diz que naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia! Sabe, a segunda vinda de Cristo, irmãos, será assim, é precedida por grandes convulsões naturais. Sabe, como disse o pastor Hernandes, tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que é sólido no universo será abalado. Sabe, as colunas do universo estarão bambas e o universo inteiro estará cambaleando. Irmãos, o abalo do mundo traz o juiz, o abalo do mundo traz Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e em breve ele virá. O que diz o apóstolo Pedro sobre isso? Pedro descreve essa cena assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ah, irmãos,
Essa ideia me faz lembrar do texto sobre a ascensão de Cristo em Atos capítulo 1, verso 9, que diz: Jesus foi elevado às alturas. E quando estudamos aqui, neste templo, a doutrina da ascensão de Cristo, nós entendemos que o Shekinah de Deus, a glória excelsa de Deus, a nuvem da glória excelsa de Deus levou Jesus às mansões celestiais. Sabe, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como o vistes subir. Aleluia. Irmãos, Jesus voltará. Creia na doutrina da volta de Cristo. Jesus voltará, aleluia, louve ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, nesta passagem, Jesus ele nos dá assim uma série de exortações com relação à nossa postura cristã diante da sua gloriosa volta. É tanto que no verso de número 35, ele diz: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sabe, irmãos, no Antigo Oriente, os homens normalmente usavam assim longos mantos, e estes longos mantos eram folgados. E a ideia é que a túnica longa atrapalhava o movimento quando estes homens estavam trabalhando. Então, para trabalhar melhor, ele era suspenso, quer dizer, a manta era suspensa, né? Acima dos joelhos e amarrada à cintura com um cinto. Para que isso, irmãos? Assim os servos podiam trabalhar melhor, podiam trabalhar comodamente e estarem preparados para atender a ordem do seu Senhor. E na NVI, na nova versão internacional, lemos: estejam prontos para servir. Você está pronto para servir a Jesus? Você está pronto para servir a Jesus? A Bíblia diz: estejam prontos para servir. Então, irmãos, o que isso significa? Significa que nós devemos estar prontos para entrarmos em ação. Você está pronto para entrar em ação? Sabe, essa palavra não tem nada a ver com adivinhação, mas sobre estarmos prontos para servir a Jesus neste mundo. Sabe, Hendrickson, ele disse que devemos estar sempre preparados, primeiro, para receber o Senhor em seu regresso da festa de núpcias da glória celestial. E em segundo lugar, para prestar-lhe todo o serviço que ele desejar. Irmãos, manter as candeias, manter as lâmpadas acesas, também aponta para a necessidade de preparação. Necessidade de preparação, ou seja, Jesus está falando de uma atitude de vida que esteja pronto para servi-lo. A pergunta é: você está pronto para servir ao Senhor com alegria? No verso de número 36, Jesus aqui ele muda a imagem. Ele diz: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele, da onde? Das festas de casamento. Irmãos, aqui essa pessoa, aqui esses servos estão assim na perspectiva
perspectiva do retorno do chefe da casa que voltaria da festa de casamento. Sabe, eles não sabem a hora que ele virá, mas querem recebê-lo com festa em casa. E para receber alguém com festa em casa, é preciso se preparar. Não é verdade? Ou você realiza um aniversário sem se preparar? É preciso se preparar. Agora, o incrível aqui é que quando Jesus voltar, ao invés de ser servido, é Ele quem irá servir. Aleluia, veja o paradoxo. Sabe, Jesus virá em breve. Você tem conhecimento e convicção disso? Jesus virá em breve. E todos nós devemos nos preparar para esse grande dia. E além, não é, da volta de Cristo, as bendições ainda continuam. Veja que há duas bênçãos que são pronunciadas aqui nos versos de número 37 e 38. Jesus diz no verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre cochilando. É assim? Não, né? É ou não é? Não é, né? Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Aqui, irmãos, é outra maneira de dizer, esteja pronto. Você já pensou dormir dirigindo? Então, não durma ao volante. Diga ainda, esteja pronto para Cristo. Amém? Esteja pronto para Ele. Irmãos, no verso de número 38, Jesus diz, quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ah, irmãos, Jesus voltará. Jesus voltará. Eu não sei a que horas que Jesus voltará, mas a Bíblia garante que Jesus voltará. E se a Bíblia garante, é porque vai acontecer. Amém? Vai voltar, irmãos. Sabe, isso quer dizer que devemos esperar o retorno do Senhor durante a noite inteira. Sabe, ainda que Ele venha quando outras pessoas estarão dormindo, esteja pronto. Esteja pronto para esse momento. Esteja pronto para a volta de Cristo. Quem são? A pergunta é, quem são esses vigilantes? Esses vigilantes que aguardam o retorno do Senhor. Quem são eles? Quem são eles? A Bíblia chama os vigilantes de bem-aventurados. Aleluia. Você está vendo algum bem-aventurado aí? Olha para o seu irmão e diga, irmão, bem-aventurado é você que espera a volta de Cristo. Amém? Pode dizer, pode mexer. Diz aí, Nilda Fabrício aí na frente. Diga, Fabrício, bem-aventurado, se você esperar a volta de Cristo. Aleluia, irmãos. Exatamente aqui nasce o nosso primeiro ponto dessa reflexão bíblica, que é um aviso para você. Qual é o ponto? Um aviso para você. A Bíblia diz, estais, pois, preparados. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. A questão é, você está pronto para a volta de Cristo? Você está se preparando para esse encontro? Então, o que significa prontidão nesta passagem? Prontidão significa cuidar do nosso bem-estar espiritual. Você está cuidando do seu bem-estar espiritual?
Porque o material tem até programa de televisão, não é assim? De não bem-estar. Mas a questão é, você tem cuidado da sua beleza espiritual? Tem feito chapinha nos seus cabelos espirituais, não é? Muito se valoriza o corpo. E o espírito? Veja só, tem que organizar tudo, não é? Não tem como fazer essa separação. Irmãos, você está se preparando para esse encontro? Você está cuidando do seu bem-estar espiritual? Você está focando nas coisas certas? Você está focando nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra? A ideia que permeia essa passagem é a preocupação. Sim, a preocupação de viver, irmãos, uma vida que glorifique a Deus. Nós temos muitas preocupações com o nosso bem-estar físico, com a nossa aparência, com os nossos relacionamentos aqui da terra. Mas você está se preocupando com o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso? O Criador de todas as coisas, com Jesus, com Deus uno e trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A sua vida tem glorificado a Deus, as pessoas têm olhado para você e dito assim: eis um homem que serve ao Senhor. Nem as trevas nos erram, viu? Porque de longe, as trevas olham para mim, olha para você e diz assim: lá vem o crente, aquele que é iluminado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabe, é aquele que glorifica a Deus. Ah, irmãos, viver de um modo que agrade a Deus, no cumprimento de sua santa vontade. Irmãos, Jesus virá em breve. Você está preparado? O seu retorno é anunciado na Bíblia Sagrada. Sabe, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado de toda a Bíblia. Sabe, cerca de 300 referências, não é só, há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo. E na Escritura, podemos observar que há 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em todas as Escrituras. E a pergunta é: você está preparado? Você está preparada? Sabe, irmãos, o bom servo é aquele que espera. O bom servo é aquele que está pronto. O bom servo é aquele que serve fielmente ao seu Senhor. E na situação aqui, é aquele que serve a Jesus de Nazaré. E está pronto. É algo muito além do que apenas uma atitude. Está pronto significa um estilo de vida, viver para a glória de Deus. Sabe, irmãos, é uma vida marcada pelo constante serviço a Deus. Você não canta: a minha vida eu entrego a Deus, pois o teu filho entregou por mim, não importa onde. Aí o for não consigo. Servirei meu Senhor sobre terra ou mar, até onde Deus mandar irei. Está pronto para servir ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Está preparado como um atalaia, como um vigia, como um bom soldado de Cristo Jesus. Que venha ao raiar do dia, que venha a noite. Eu estou pronto, aguardando o meu Senhor, e vou recebê-lo com festa. Festa não é soltar fogos, festa aqui é proclamar as boas notícias de salvação aos perdidos da terra. Festa aqui é viver como alguém que já foi transformado pelo poder de Deus. Festa aqui é viver como quem diz: Jesus me regenerou, Jesus me justificou, Jesus me deu fé salvadora, e hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. Estou virando um pentecostal, né?
Deus me livre, eu vou baixar aqui, viu? Depois você corta isso, viu? Não, eu vou perder meu emprego na IPB. Irmãos, você está preparado? Você está preparado para servir ao Senhor? Você tem a marca de Cristo na tua vida? Tem o sangue de Cristo na tua vida, que te lava de todo o pecado, que te purifica, que te deixa assim mais lindo, mais limpo do que a neve. Quer dizer, mais branco como a neve. E mais limpo também, né? Irmãos, o Senhor abençoa aqueles que vivem fielmente enquanto aguarda o seu retorno, pois no tempo certo Ele voltará. No tempo oportuno, sabe, irmãos, as ocupações do dia a dia, as nossas ocupações tendem a fazer com que você se esqueça desse acontecimento vindouro. A tendência normalmente é achar que Cristo vai demorar muito para voltar. Essa é a tendência, pois afinal de contas já se passaram mais de 2000 anos e ainda Ele não voltou. Mas você tem que se lembrar que esse Cristo que ainda não voltou, Ele nunca nos deixou. Ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! O seu Espírito está aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus voltará, Davi, a qualquer momento. Voltará a qualquer momento. Então vamos nos preparar para esse momento? Vamos nos preparar para este momento? Como? Diga assim: buscando a santificação. Buscando a santificação. E a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que céu é lugar de santo, viu? Já falei inúmeras vezes aqui, não me canso de dizer. Se alguém tem olhado para você, tem apontado o dedo e dizendo agora que é crente, só quer ser santo, você tem que dizer: está certo mesmo, agora é que eu quero ser santo, porque eu era trevas e Jesus mudou a minha vida. Aleluia. Agora, se você não quer ser santo, tem um problema na sua vida, viu? O problema é que não nasceu de novo, porque só sobe santo, só sobe ex. Olha, só sobe para o céu ex qualquer desgraça, ex bandido, ex prostituta, ex qualquer coisa. Mas lá não tem isso não, viu? Jesus mudou aqui a nossa vida. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, irmãos, purificando o nosso coração. Você tem purificado o seu coração? Purificando o nosso coração e nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Aleluia. Thyssen disse: olhe para o retorno de Cristo e você viverá para a glória de Cristo. Agostinho disse: quem ama a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ela ainda está distante, nem aquele que diz que está perto. É aquele que esteja distante ou próxima. Aguarda com fé sincera, aguarda com esperança firme e com amor fervoroso. Aleluia. Agora eu volto com a pergunta: você está pronto? Sabe o que você faria se soubesse que Jesus voltará em 45 minutos? Você passaria um e-mail para ele, pedindo que ele demorasse mais um pouquinho? Pois afinal de contas você precisaria de mais um tempinho para organizar algumas coisinhas. Diga assim para o seu irmão: irmão, você não terá esse tempo. Você não terá esse tempo. Há quem diga: eu tenho tempo suficiente para arrumar as coisas antes que Jesus venha. Barclay disse: não há nada tão fatal como pensar que temos muito tempo. Não há nada tão fatal no que pensar que temos muito tempo. Jesus mesmo disse:
É-me necessário fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. João 9:47. Então, se você não está pronto, o que está faltando? Se você não está preparado para a volta de Cristo, o que está faltando? O pastor presbiteriano Robert Murray às vezes perguntava às pessoas: você acredita que Jesus voltará hoje? Você acredita que Jesus voltará hoje? Se eles dissessem que não, ele dizia: então é melhor você ficar pronto, pois ele voltará exatamente naquela hora que você tem a certeza que ele não irá voltar. Naquela hora que estava chovendo e você ficou na dúvida: vou ou não vou hoje para a igreja por conta da chuva? Aconteceu isso com você? Não, né? Que bom, está se preparando. Ah, irmãos, qual é o aviso? Esteja pronto. Qual é o aviso? Esteja pronto. Qual é o aviso? Esteja pronto, estejam sempre preparados para a ação. Mantenham as suas lâmpadas acesas. Tudo quanto fizermos aqui e agora, irmãos, tem implicação por toda a eternidade, então esteja pronto. Aqui nasce o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto de partida com uma interrogação. A interrogação é: quem deve se preparar? Qual é a interrogação? Quem deve se preparar? Quer descobrir a resposta? A resposta é: todos os que creem na pedra angular, todos os que creem em Cristo, todos os que creem no fundamento da igreja, todos os que creem em Jesus, os eleitos. Ouça o que diz o final do versículo 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, você já recebeu a bênção da sua salvação? Você já recebeu a bênção da sua salvação? Se já, então você sabe o que você deve fazer de agora em diante. Você deve, irmãos, usar os talentos que Deus te deu para glorificá-lo e para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Você precisa aprender a remir o tempo. Você precisa aprender a remir o tempo, pois, como diz a Bíblia, os dias são maus. Então, é preciso aproveitar bem, irmãos, as oportunidades. Aleluia! William Hendricks disse que ninguém tem o direito de ser insolente. Ninguém tem o direito de ser apático. Ninguém igualmente tem o direito de viver exclusivamente para si. Uma pessoa deve viver para as demais. Uma pessoa deve viver para Deus. E o apóstolo Paulo disse: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E ainda falou: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, é necessário apacentar as ovelhas de Cristo. Sabe, dando-lhes o leite, dando-lhes um alimento sólido da palavra de Deus, para que elas possam crescer espiritualmente saudáveis, a fim de que elas possam servir ao Senhor com alegria. Pois daquele a quem muito se confia, muito mais se exigirá. Enquanto isso, na igreja local aqui, devemos viver uma vida de amor.
Amém? Devemos viver uma vida de amor, uns para com os outros. Sabe, irmãos, somos um só em Cristo Jesus. Na nossa comunidade não há espaço para partidos, amém? Na nossa comunidade não há espaço para grupos. Na nossa comunidade não dá para a gente preferir um do que o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você tem que amar, viu? Cada cristão. Você tem que assumir assim uma postura de autorrenúncia. Sim, buscando o preparo espiritual necessário para que você possa viver para a glória de Deus. Adotando um novo estilo de vida. Você nasceu de novo? Amém? Então tem que viver em novidade de vida. Viver para a glória de Deus. Afetar outros com este Cristo que um dia transformou a tua vida. Sabe, eu digo isso, irmãos, porque é preciso assumir assim na prática o que somos em princípio. E o que somos em princípio? Somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Jesus já te deu vida e vida em abundância. Amém? Ah, irmãos, aqueles vícios, veja só, aqueles vícios antigos de vida ou do estilo de vida devem ser abandonados. O pecado deve ser abandonado. Aliás, você tem algum pecadinho guardado? Tem gente que guarda uns pecadinhos, né? Não é, Margarete? Não, nesse pecado eu não mexo, não é? Vou usar as palavras de Francisco. Tem algum santo no armário escondido aí? Ah, irmãos, aquelas coisinhas, né, que desagradam a Deus, devem ser abandonados. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versos 5 e 8, ele listou 10 pecados. Pecado tem nome? 10 pecados, sendo 4 de natureza sexual, 1 referente à idolatria e 5 os quais têm a ver com ira e palavras abusivas. A passagem diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3, 5 a 8. E no verso 9 ele ainda diz: não mintais uns aos outros. Irmãos, Jesus voltará em breve. E será que nós estamos prontos? E será que nós estamos preparados? Em Mateus 28, 20, Jesus disse, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, além de ensinar a verdade, é preciso ensinar a obedecer. Até porque doutrina e obediência não podem andar assim, separadas. Então volto com a pergunta do nosso segundo ponto. Quem deve se preparar para a volta de Cristo? Quem deve se preparar para a volta de Cristo? E a resposta é: aqueles que estão o quê? Fazendo o que Jesus disse o que era para fazer. Diz assim para o seu irmão: irmão, você está obedecendo a Jesus? Pergunta de novo: você está obedecendo a Jesus? Você está fazendo o que Jesus disse que era para fazer? Tem crente que obedece mais o pastor do que a Jesus, né? Às vezes o pastor está em pecado também, viu? Prefira Cristo na sua vida. Prefira Cristo na sua vida. Ah, irmãos, esses na verdade são aqueles que estão vivendo em Cristo. Então, nos dias de hoje,
estes que aguardam a volta de Cristo, nos dias de hoje são chamados de povo da cruz. Já ouviu falar do povo da cruz? Os que esperam são o povo da cruz. Maranata, vem, Senhor. Amém.